Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Estamos dando início a mais um ensinamento da Palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, antes que você se esqueça. Louvado seja Deus, deixa aí o seu joinha, o seu like. Louvado seja Deus, Deus te abençoa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse estudo é de bastante importância para os nossos dias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos falar, louvado seja Deus, da Nova Jerusalém. Como será? Será linda. Louvado seja Deus. Como será? Louvado seja Deus, o novo céu e a nova terra. Como será a nova criação? Louvado seja Deus. Então, nós vamos falar sobre o início. Glória a Deus. Não vamos falar sobre a grande tribulação. Não vamos falar sobre as trombetas, sobre as taças da ira de Deus. Não vamos falar sobre nada disso, mas vamos falar do início da nova criação. Amém? Louvado seja Deus. Mas primeiro nós vamos entender este ensinamento. Glória a Deus. A natureza humana de Jesus. Glória a Deus. Os 4 evangelhos, louvado seja o nome santo do Senhor, escreveram a vida de Jesus sobre a terra, desde o seu nascimento até a ressurreição e a sua ascensão, apresentando assim Cristo na humilhação e na humildade, embora a história mostra Cristo terminando em glória, exaltado no céu, quando os 4 evangelhos terminam. Glória a Deus. Então vamos lá. O Filho de Deus é feito participante da carne e sangue. Hebreus capítulo 2, verso 14. De tal forma que ele também pode ser chamado de varão. Pode ser um varão. Atos capítulo 2, verso 22. É também um ser humano. 1 Timóteo 2,5. O Filho do Homem, glória a Deus, como é declarado em vários lugares no Evangelho, o Filho de Davi, Mateus 22:43 em diante, a descendência de Abraão, Gálatas 3, verso 16. Louvado seja Deus, descendente da mulher, Gênesis 3,15. Louvado seja Deus, renovo e rebento vindo da raiz do tronco de Jessé, Isaías 11, verso 1. O fruto da carne, da descendência de Davi, Salmos 132, verso 11, Atos 2:30. A geração de Davi, Apocalipse 22:16, o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 20,
Romanos 8, 29 e João, Evangelho de São João, capítulo 20, verso 17. Primogênito entre muitos irmãos. Pois ele não assumiu a descendência dos anjos, mas de homens. Até porque não foi permitido aos anjos se multiplicar. Louvado seja Deus, eles foram criados em milhões de milhões e milhares de milhares. Então, não foi permitido eles se procriar. Glória a Deus. Muito bem. A Escritura ensina que Cristo, após a união com a natureza humana, possuiu e conservou verdadeira natureza humana, e que ele ressuscitou nesta mesma substância da natureza humana, a qual foi concebida pelo Espírito Santo e obedida de Maria antes de conhecer a ressurreição. Pois ele diz em Lucas 24, 39, eis aqui a minha mão. Está lembrado desse texto? Meus pés, veja aí Tomé, olha aqui do meu lado, minha carne, meus ossos. E ele subiu ao céu neste mesmo corpo, olha aí, e retornará para o juízo do mesmo modo como foi visto subir. Os anjos testificaram que ele vai voltar. Capítulo 1 de Atos, verso 11. Essa profecia dos anjos não tem como dizer que ele não vem. Glória a Deus, ele vem. Então, eles verão o corpo, a qual transpassaram na paixão. João 19, 37, Apocalipse de número 1, verso 7. Depois do juízo, estaremos para sempre com o Senhor, o qual virá sobre as nuvens para julgar. Muito bem. Capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. E na Nova Jerusalém, capítulo 21, de Apocalipse 23, na vida eterna, o Cordeiro será a luz, em cuja brilho andarão aqueles que foram salvos. Lá ele é claramente chamado de Cordeiro e o Deus onipotente. Glória a Deus. Está aí a palavra do Senhor. Ele é maravilhoso, porque é chamado de Senhor dos Senhores, porque, aleluia, ele é o Verbo vivo. Louvado seja Deus, porque que é chamado de Rei dos Reis, porque, aleluia, ele tem a natureza humana, é o Deus visível. Louvado seja Deus. Em muitas passagens do Antigo Testamento, nós encontramos o povo de Israel sempre testificando de um Deus sem rosto, de um Deus invisível, e todas as nações pagãs, idolatras, que tinham seus deuses e que faziam oferenda aos seus deuses,
perguntava para o povo de Israel, para os hebreus: como é o Deus de Israel? Um Deus sem rosto, um Deus invisível. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E eles explicavam: louvado pela fé, nós cremos nele. Glória a Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho, o Deus visível, o Deus encarnado, ser humano, para ser rei dos reis humanos, para ser Senhor de senhores humanos, Senhor de toda a terra. Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas continuando aqui, glória a Deus, o nosso raciocínio. Louvado seja Deus. Os 4 evangelhos, ou Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram sobre o seu nascimento, escreveram sobre, louvado seja Deus, a sua morte, a sua ressurreição. Ele muitas das vezes testificou que era o Filho de Deus, veio para os seus e os seus não creram nele. Então nós observamos os 4 evangelhos históricos que falam sobre a vida de Jesus, do seu nascimento, a sua ressurreição ao 3º dia e a sua ascensão aos céus. Louvado seja Deus. Mas nós vamos continuar aqui. Glória a Deus, que coisa linda é esta palavra. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. No livro, nos 4 evangelhos, eu já disse, ele veio como uma pessoa humilde. Ele veio humilhado. Aí você vai falar: ah, pastor, aí o senhor está brincando. Humilhado. Porque a nossa natureza, ela é humilde. Por quê? Humilhado, sendo humilde. Por quê? Porque Jesus não veio na sua grandeza e no seu poder. Ele veio como humano. E como humano, ele não podia ser onipresente, estar em todos os lugares no mesmo tempo. Ele tinha que estar limitado. Se estava no barco, estava no barco. Se estava no monte, estava no monte. Se estava na sinagoga, estava na sinagoga. Se estava no templo, estava no templo. Não podia estar no mesmo tempo em todo lugar. Então, limitado na humildade, na humilhação, se fez carne. Mas ele é maravilhoso, irmão. Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Se nos 4 evangelhos ele veio humilhado, louvado seja Deus, foi crucificado, bateram nele, louvado seja Deus, ai daqueles por quem ele foi traído, né? Louvado seja Deus, ai daqueles que bateram nele, louvado seja Deus, que vão, louvado seja Deus, ver ele face a face e com as 2 mãos furadas, os pés furados. Louvado seja Deus, ele vai vir do mesmo jeito, mas com um corpo glorioso. Aquele corpo que ele disse para Maria: não me toque, porque ainda não subi. Mas subiu o Deus visível, subiu ao céu e disse para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder.
Glória a Deus, essa mensagem é muito boa. Pena que a nossa hora, ela vai embora, ela é curta, para a gente poder explanar todo esse estudo louvado, maravilhoso. Mas não vamos falar da grande tribulação, não vamos falar, louvado seja Deus, glória a Deus, dos livros, dos 7 selos, não vamos falar das trombetas e também não vamos falar das taças da ira de Deus. Mas nós vamos falar do início, o novo céu e a nova terra. A Bíblia diz que João, no capítulo 21, já se passou o juízo final, já se passou o trono branco, louvado seja o nome santo do Senhor. Chegamos no capítulo 21, novo céu e nova terra. João disse: vi um novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, já não existe. O mar, louvado seja Deus, também já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará os olhos, todas as lágrimas. A morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono, eis que faço nova todas as coisas, disse ele. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Dize-me ainda, tudo está feito. Eu sou, olha quem estava falando, sentado no trono, eu sou o Alfa, glória a Deus, o Ômega, Alfa e Ômega, princípio e fim, primeiro e derradeiro, no grego, Alfa e Ômega no grego, princípio e fim. Eu, a quem tem sede, e a quem tem sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele lhe será por filho. Muito bem, agora tem aqui uma controvérsia a tudo isso. Aos que vencer, ele vai dar tudo isso: nova cidade, novo céu, nova terra, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá tristeza, tudo será paz e alegria no Espírito Santo. Mas, oh glória, versículo 8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Glória a Deus. Vamos, glória a Deus, ficará de fora então. Tá aí, louvado seja Deus. Mas vamos lá, vamos aqui no capítulo 22 de Apocalipse. Glória a Deus. Ele diz assim:
Vamos ler do versículo 1 até o 5. Então me mostrou, João estava dizendo, o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, da sua praça, de uma outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Não é só um povo. Quando fala povo de Deus, a gente pensa em Israel, porque está no singular. Mas quando fala povos, então o céu, ele vai se apovoar de povos, né? Louvado seja Deus. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, na sua fonte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz e de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, e reinarão de eternidade a eternidade. Oh, que maravilha! Graças a Deus. Irmão, que coisa linda é a gente ouvir esta palavra. Mas vamos lá, vamos entender aqui. Quando eu falo início, é início de uma nova criação. Louvado seja Deus. Quando eu falo de início, alguém lembra de Gênesis. O que aconteceu em Gênesis? No início, Deus colocou no jardim do Éden o homem, e passava no meio do jardim do Éden um rio chamado, louvado seja Deus, Eufrate. Glória a Deus, glória a Jesus. E lá havia um paraíso, mas lá também havia, louvado seja Deus, maldição. Então, se essa maldição que houve lá atingiu toda a humanidade perdida, porque a serpente enganou a Eva, que convenceu o marido e conseguiram desobedecer a ordem de Deus e foram expulsos do jardim. Então, aonde o homem, o primeiro Adão, perdeu a salvação no início, em Gênesis, no início de uma nova criação, o segundo Adão, chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, chamado, dentro da simbologia, de árvore da vida. Louvado seja Deus, que tem a água, louvado seja Deus, o rio da água da vida, louvado seja Deus, que brilhava lá no céu, glória a Deus, como cristal. E que esse rio da água da vida, na nova criação, do novo céu e da nova terra, não passa mais dentro do jardim do Éden, agora sai, aleluia, direto do trono de Deus e do Cordeiro, glória a Deus. E no meio da praça, louvado seja Deus, de uma outra parte da banda do rio está a árvore da vida, glória a Deus, que produz frutos,
dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas dessa árvore servem de remédio, serve para curar os povos. Muito bem. Então, a Bíblia diz que esta árvore da vida, as folhas não caem. Glória a Deus. Por que não cai? Lá no início de Gênesis, quando eles pecaram, louvado seja o nome santo do Senhor, eles foram e pegaram folhas das árvores e cobriram a sua nudez. Louvado, tentando se justificar diante de Deus os seus pecados, escondendo, usando as folhas. Louvado seja Deus das árvores. Mas na nova criação, no céu, essa árvore, as folhas não caem. Louvado, isso quer dizer que o que aconteceu no paraíso, no Éden, nessa nova criação, neste novo céu, não tem nenhuma possibilidade, é impossível que o homem venha, louvado seja Deus, a cair, porque os homens, os povos vão participar, vão comer do fruto da árvore da vida. E esse fruto da árvore da vida, essa árvore da vida é Jesus Cristo dentro dessa simbologia. Por quê? Porque produz o seu fruto de mês em mês. Louvado seja Deus. Nunca mais haverá maldição. A maldição que houve no Éden, porque comeram do fruto proibido, louvado seja Deus, pecaram, foram amaldiçoados, expulsos do jardim. Lá no céu, nunca mais haverá maldição. Louvado seja Deus. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Louvado seja Deus, e os seus servos o servirão, e contemplarão a sua face, e na sua fonte estará o nome dele. Então já não haverá mais noite. Não vai haver noite, irmão. Lá não vai haver, louvado seja, não vai ser preciso de luz, de candeeiro, não vai precisar da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão para sempre com o Senhor pelo século do século. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas vamos falar aqui um pouquinho, louvado do fruto da árvore da vida. Louvado do versículo de número 2. O rio e a árvore já não estão colocados no jardim, mas sim na cidade. Olha aí, na cidade de Deus, Louvado seja Deus. No meio, aleluia, da praça, a uma outra margem do rio, está a árvore da vida. E o fruto que é dado de mês em mês é para sustento do povo que vai morar lá. E eu vou morar lá. Glória a Deus, eu creio. Louvado seja Deus. Muito bem, então Jesus, nós vamos até lá. Sempre será Jesus. Quem vai alimentar a cidade vai ser a luz do Cordeiro, a luz de Deus, alimentação para o povo. Cordeiro é Deus, é a árvore da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, na consumação do século, haverá, louvado seja Deus, uma purificação. Louvado seja Deus. Glória a Deus, os bodes à esquerda
Louvado seja Deus, as ovelhas à direita. Louvado seja o nome santo do Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Mas não fique preocupado, louvado seja Deus, com a grande tribulação, com as guerras. Não fica preocupado não. Sabe por quê? Porque o Senhor está conosco. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Que na sua cabeça, em nome de Jesus, e participa dos frutos dessa árvore. Coma de Cristo, se alimenta dele, porque ele é, aleluia, a vida eterna. E a vida eterna vem dele. E se alguém quiser beber dessa água, essa água fará nele, louvado seja Deus, uma fonte que salta para a vida eterna. Então receba esta palavra. Inclinamos a nossa cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós te pedimos a tua bênção, a tua vitória. Muito obrigado. Leva o nosso pensamento cativo, louvado seja Deus, à obediência de Jesus Cristo. E repreenda, Senhor, toda seta, tudo aquilo que é anticristo, na nossa mente, na nossa cabeça, Senhor da glória, para nós não negarmos a Ti. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Receba a sua bênção. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.